Olá, meus amigos, que todos estejam bem, com a graça de Deus. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Então, nós vimos ali na palestra anterior os discípulos perguntando a Jesus por que eles não conseguiram livrar a criança da obsessão pela qual passava. E aí Jesus nos explica, Por causa de vossa pouca fé, por causa da sua incredulidade. E hoje nós vamos dar continuidade a esse mesmo capítulo. Estamos no item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos à leitura. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto falso como verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Então, nesse trechinho, nós vemos que a fé cega, aquela que não é raciocinada, que não procura se entender, ela, além de chocar, pode levar aquele que crê de uma forma cega em tal coisa ao fanatismo. E aí fazer coisas inadmissíveis. E aqui estamos falando da fé, mas o fanatismo, ele não tem nada de bom e proveitoso. E a gente pode ver, seja onde for, tanto na fé, nas religiões, nas crenças, quanto no futebol. Quanta coisa não acontece nos estádios? Pessoas que foram para se divertir e acabam perdendo ali a própria vida, porque existem aqueles que são fanáticos pelo time. Preferem matar ou morrer por uma equipe que está ali correndo atrás da bola. Na política também há muito fanatismo, porque esse é o certo e aquele é errado. Defende cegamente, mesmo às vezes sem nem querer saber o que um faz, que o outro faz. Então há que se ter equilíbrio, sempre equilíbrio. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é na luz do dia. Olha que interessante, gente. O que é verdadeiro sempre prevalecerá. E o que não é verdadeiro, o que é aquilo que querem impor, dizer e isso e aquilo, isso com o tempo acaba aparecendo a verdade, Então há que se ter cuidado. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. E impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. É presunção, é prepotência. E aqui está mostrando, que cada religião pretende ter a posse da verdade. E nós já vimos que Kardec nos mostrou em capítulos anteriores que lemos e estudamos, que não existe fora
da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Por quê? Justamente porque cada um crê que a verdade esteja ali, na crença que possui. É fora do amor e da caridade não há salvação. Lembram disso? Vamos continuar. Disse vulgarmente que a fé não se receita. Ou seja, nós lemos lá no início, nós não podemos passar para o outro, por mais que queiramos, por mais que amemos os nossos seres ali, que vieram do nosso ventre, das nossas entranhas e nasceram também do nosso amor, nós não podemos passar. Então, a fé não se receita, não se impõe. Daí, muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Olha, muita gente fala, eu não sou culpada por não ter fé, porque ninguém me ensinou a ter. Não é bem assim, né? A falta de vontade é que faz com que a pessoa não busque ter fé. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Ou seja, nós não temos que impor a fé a ninguém. Não, ela é adquirida. Então a fé é adquirida. Por quem? Por mim. Por você que está ouvindo. Por cada um dos seres. Ela é adquirida, conquistada. E ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença em particular. Não está falando de crença, e sim da verdade ali que nos é trazida por Jesus. E essas verdades, gente, elas existem, né? Elas vêm desde que o mundo é mundo. Tendo certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois, ao dizer isso, fecham os ouvidos, né? Queria tanto acreditar, mas o que acontece? Se fecha ali, se aprisiona, não vai atrás, não vai buscar. Muitos chegam a dizer, como eu queria ter a sua fé. Ai, meu Deus, acreditar, como eu queria acreditar em algo maior, algo além do que eu estou vendo agora. Mas como, né? Como? Precisa ter esforço, busca, vontade. É isso que precisa. Porque senão não consegue. Não é eu quero ter a sua fé, mas eu não vou buscar conhecer. Não é. Mas a partir do momento que se fala que queria ter a fé e correr atrás, irá encontrar, certamente. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles, porque se recusam a vê-las. Em alguns é a indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos. Na maioria, o orgulho, negando-se a reconhecer uma força que lhes é superior, porque teriam que inclinar-se perante ela, né? Teriam que deixar o orgulho de lado, se ao invés de dizer como eu queria ter a sua fé, se fosse atrás buscar, mas aí vou ter que deixar o meu orgulho de lado, e nós devemos ser humildes diante de Deus. Lembram? Sei que nada sei, eu quero aprender. O pão nosso, dai-nos hoje sempre. Pão, o alimento? Sim, precisamos. Estamos aqui, nosso espírito está morando em nós. Mas também o pão do conhecimento, da vontade,
da perseverança, da busca, não só do alimento do corpo. Precisamos dele, precisamos alimentar a nossa casa, a casa do nosso espírito enquanto encarnados, mas precisamos também do pão da alma, que é o espírito encarnado, né? Como chama Kardec, para nos sustentarmos como que? Filhos de Deus. É assim que precisa ser. Temos que buscar, temos que correr atrás. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas. É inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente do progresso anterior. Porém, outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de naturezas em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer, mas ela será feita e, se não concluir nessa existência, será concluída numa outra. Não tem problema, nós vamos sempre de pouquinho em pouquinho caminhando com alegria, buscando o estudo, né? Então vamos entender esse trecho. Bom, primeiro nós vemos ali que em certas pessoas parece que a fé nasce ali junto dela. É inata, já faz parte. Por quê? Já vem com ela. Porque noutras vidas já aconteceu esse processo da descoberta, de busca, de conhecimento. E na atual encarnação, ela só está continuando a professar a fé, a estudar, a buscar agir conforme crê, conforme aquilo que aprendeu e apreendeu, tanto que ficou ali com ela, foi para o lado espiritual, voltou com ela para cá para que ela aprimore, porque nós sabemos que todos vamos continuar essa busca, este estudo, para todo sempre. Até Jesus continua a sua jornada de luz, certamente, porque não é um ser preguiçoso como nós, está continuando. E por vezes, em psicofonia que acontece na casa espírita, uma das vezes houve um irmãozinho que veio e nos colocou que se nós achamos que lemos muito para aprendermos do lado de cá, que esperemos, porque ele está lá, tem as tarefas dele, que faz, que acompanha ali os nossos estudos na Casa União e que do lado de lá ele tem muitos e muitos livros para ler, para entender, para que ele possa realizar o trabalho conosco. E se eu estou colocando esta passagem de uma das psicofonias acontecidas em um dos sábados, é porque certamente nos é permitido saber quando o Espírito vem para nos mostrar, né? Desculpem o mostrarmos aí, para mostrar a nós que temos que arregaçar a manga e aprender sim, buscar, tanto aqui quanto lá. E esses que parece que a fé já é nata, é porque estão lá em estudo, como esse irmãozinho que veio nos agraciar com a presença e nos trazer mais um pouco de conhecimento. Aí fala assim, que para outros é tão difícil que é difícil de assimilar essas verdades. Então, o que podemos entender disso? Que esses irmãos, essas pessoas estão um pouquinho atrás, que é a nossa vez de nós que estamos aqui aprendendo auxiliá-los, assim como sempre os espíritos já superiores fazem conosco, nos impulsionando a caminhar e a seguir. Não é isso? Então, temos sempre que auxiliar aquele que está buscando ter fé. Transferir a eles não podemos, mas auxiliar através dos exemplos, sim, podemos. Então, vamos fazer, né? Aí nós temos um outro trechinho que nos diz assim,
que para os primeiros, aqueles que trazem a fé que parece ser inata deles, né? E os outros têm ali a dificuldade ainda, e que trazem ao renascer a intuição do que sabiam, mas ainda não conseguem compreender a educação. Uns, a educação quanto à moral, a espiritualidade está feita, em outros está por fazer, precisa aprender tudo ainda, né? E que tem como concluir nessa existência ou em outra. Porém, todos, como eu dei o exemplo ali do amiguinho que veio nos falar, nesse irmãozinho, nós temos que continuar, não podemos parar. Tudo que para estagna, fica estagnado, parado. Ferramenta parada, o que acontece? Enferruja. Deixa uma enxadinha parada ali num cantinho. Quando precisar tirar um mato do quintal, não dá mais. Enferrujou. Corpo parado, sedentário, que só fica no sofá vendo filminho da tarde. Ou, pior ainda, noticiários que sangram, adoece. Água parada apodrece. Então, seguir buscando e aprendendo é o nosso lema, é sempre aprender e agir conforme se aprende. Continuando, a resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Pois muitas vezes, meus amigos, a forma que se apresenta ao outro, a doutrina cristã, ela pode até pensar que se está fazendo um bem, mas acaba sendo colocada de uma forma não correta e fica gravada ali. E ele vê aquilo como uma obrigação que ficou gravado e que não confia, não acredita e não tem coragem de buscar. Muitos até se dizem ateu, mas praticam os ensinamentos de Cristo, né? Que Cristo nos deu. E outros batem no peito e dizem, sou cristão, creio em Cristo, faço o que Cristo, mas só da boca para fora, na hora das ações mesmo, elas ficam lá estagnadas, paradas, guardadas dentro de si mesmo, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Não basta ver, é preciso compreender, entender, guardar dentro de nós para podermos praticar. Essa é a fé raciocinada, essa é a fé que aprendemos com o Espiritismo. É assim que deve ser. A fé cega não pertence mais a este tempo. E isso, porque o Evangelho foi escrito lá atrás. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia do raciocínio e do livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é dela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz triunfando, assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Pois bem, percebemos aqui neste trecho também que a fé cega quer tirar do homem a capacidade de raciocinar, de pensar a respeito
de verificar se o que está se dizendo condiz com a verdade ou não. É uma fé imposta, obrigada. Tem que crer porque eu estou falando e pronto, sabe? Essas coisas, nem com criança se faz mais isso. É assim porque é e pronto. Não é assim. Desde que saímos lá do princípio inteligente, passamos à idade da razão com raciocínio completo, não mais fragmentado. Olha lá de novo a evolução em 2 mundos. Nossa, André Luiz está em tudo, né? É para que usemos dessa capacidade de raciocinar. É para pensar e decidir. Aí nós vemos também que nós devemos compreender para acreditar. E acreditamos naquilo que compreendemos. É isso. Então vamos sempre buscando cultivar no dia a dia essa nossa fé. Fé em Deus Pai, fé na espiritualidade superior. E agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui praticando, aprendendo, buscando conhecimento através do Espiritismo, né, que veio nos desvendar tantas verdades antigamente ocultas. Gratidão a Deus. Ótima semana a todos. Que assim seja. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos lá, queridos companheiros, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 1, dos Espíritos. No item 6, Escala Espírita, vamos ver Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. 101, Caracteres Gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na linguagem. Todo espírito que, nas suas comunicações, trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividi-los em 5 principais classes. 102. 10ª classe. Espíritos impuros.
são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento, ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações reconhecem-se esses espíritos pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, senão mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas. Outros os designam como demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a felonia, traição, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. 103. Nona classe. Espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se importarem com a verdade. Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Então, sob a dependência de espíritos superiores que deles se servem, muitas vezes, como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é muitas vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundidade. Apanham as esquisitices e os ridículos humanos que interpretam de maneira mordaz e satírica. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104. Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais,
e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar, etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Segunda ordem. Bons espíritos. 107. Caracteres gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas, até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornaram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. Podemos dividi-los em 4 grupos principais. 108. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. 109. Quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. 111. Segunda classe, espíritos superiores.
reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição o que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira Ordem, Espíritos Puros, 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe. Classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema, é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bom, então Kardec nos auxilia aqui a compreender a escala espírita, diante dessas 3 ordens, começando pela terceira ordem, espíritos imperfeitos. Vimos que dentro dessa terceira ordem há os espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, né? E os espíritos batedores e perturbadores, que ele nos esclarece aqui, que pode estar presente nessas classes, em todas as classes dessa terceira ordem aqui. Precisamos avaliar bem, né, essas características desses espíritos, e se encontrarmos em nós essas situações, já ali então identificamos onde temos que trabalhar. Aí vamos ver os da segunda ordem, que são os bons espíritos, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, que também faz-se ali uma divisão, uma subdivisão dentro da questão dos bons espíritos, sendo os espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Então, esses espíritos estão num grau bem melhor e quando se encarnam na Terra, vêm como missionários, né? Nos exemplificar ali o caminho. E os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros,
aqueles que já chegaram à perfeição relativa e trabalham ali diretamente recebendo as ordens divinas no auxílio de toda a humanidade nesse universo. Então, queridos companheiros, que bênção, né? Talvez esta seja a primeira encarnação que estamos tendo oportunidades de refletir sobre isso, de ganhar uma lucidez sobre o nosso estado e tomar as decisões que devemos tomar para o nosso burilamento espiritual, para a nossa reforma íntima, aproveitando melhor a oportunidade no corpo físico, observando bem em que ambiente fomos chamados a vivenciar, com quais pessoas fomos chamados a nos vincular, aproveitar burilando essas relações, nos aprimorando na vigília e quando deitarmos, que o nosso corpo físico for descansar, peçamos a Deus o amparo para que possamos estar junto a essa espiritualidade superior, dessa categoria de bondade aqui, que pode nos aconselhar, nos auxiliar, nos instruir para que a gente retorne ao corpo no dia a dia com muito mais clareza de pensamentos, esperanças, sintonizados cada vez mais com o nosso Mestre maior, com o nosso Mestre Jesus. E um dos recursos que temos muito facilmente é a prece e o Evangelho segundo o Espiritismo no lar. Até o próximo encontro, queridos companheiros.